Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane, mais um domingo aqui juntos com você, e eu quero te convidar hoje para nós estudarmos a nossa lição com a temática A Família no Mover de Milagres. Vamos para o nosso texto áureo de hoje. O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, e diz assim, ó, vamos ler todos juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Nossa verdade prática. Através da família, multidões serão alcançadas. E aí nós colocamos a foto dos nossos apóstolos com a nossa festa de tabernáculo, onde é uma festa de colheita, onde nós ganhamos muitas vidas para o Senhor e reconciliação também. Vamos para o próximo slide? Família, uma agência missionária. Vamos para o nosso primeiro ponto, que está o respaldo bíblico em Atos, capítulo 2, versículo 41, e diz assim, cumprindo o propósito. Qual é o propósito de Deus para a família? Primeiro propósito é que a família seja testemunho daquilo que Deus fez, da transformação, da restauração e da reconciliação que o Senhor faz dentro de uma casa, em meio a uma família. Ora, reconhecendo que a unidade da família, o companheirismo, o praticar, o vivenciar, o testemunhar a palavra de Deus fará toda a diferença. Então, esse é o propósito da família, tá? Vamos lá. O ponto 2, cumprindo o chamado, está em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, e diz assim, ó. Todos os salvos são convocados para cumprir o chamado. E qual é o chamado? Anunciar as boas novas do Evangelho. Anunciar Cristo Jesus. E eu quero, assim, abrir um parêntese aqui, que a nossa missão, a missão do Ministério Apostólico Getsemane, que é a missão da Igreja do Senhor, eu e você, o nosso respaldo bíblico é Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que fala do ID do Senhor. Então, cumprir o chamado é fazer o ID do Senhor, né? Não sozinho, mas com famílias. Outra coisa, a própria Bíblia nos revela o interesse de Deus em salvar as famílias, uma vez que a Igreja do Senhor, ela começou dentro dos lares, ok? Cumprindo a missão. Olha só, o apóstolo Paulo foi convocado pelo Senhor para adentrar em uma casa, que é a casa de Cornélio. Eu estou falando de uma das casas, tá? A casa de Cornélio. E por quê? Porque Cornélio era um homem de Deus, era um homem que honrava com seus compromissos de ofertas e dízimos diante do Senhor e amava a sua família. Então, quando ele foi convocado para receber o apóstolo Paulo na casa dele, ele abriu a casa dele com alegria. E digo mais, sabe o que foi que ele fez? Ele convidou não só a sua família, mas os seus amigos e os seus vizinhos para compartilharem com a palavra de vida que Paulo levaria para eles, né? E quando nós formos ler e estudar a respeito de Cornélio, todos que estavam na casa de Cornélio foram batizados pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando que linda a presença de Deus nesse momento, ok? E é isso que Deus quer fazer com o mover de milagres dentro da nossa casa, que é alcançar toda a nossa família, realizar a salvação, ou seja, Yahvé, salvação se manifestando dentro dos nossos lares. Uma vez que é a maior oportunidade que nós estamos tendo nesse tempo de evangelizar dentro dos nossos lares, reconhecendo que ainda há pessoas dentro dos nossos lares que ainda não reconheceram Jesus. Talvez seja o seu cônjuge, talvez seja um filho, talvez seja um irmão, ou até mesmo um vizinho, um amigo querido seu,
que ainda não aceitou Jesus. Aí você pode me dizer assim, mas como eu vou fazer isso, Kelly? Nesse meio da pandemia eu preciso ficar confinado. Deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho, ele não está preso entre quatro paredes. Glória a Deus por isso, porque ele foi tão mais longe que nos alcançou nos dias de hoje. E que você tenha esse entendimento. O evangelho, ele vai ultrapassar as quatro paredes. Vamos cumprindo a missão. Olha só. Devemos ter em mente que o nosso compromisso deve ser primeiramente com a palavra, com Deus e com sua palavra e posterior a isso a nossa família. Então deixa eu falar uma coisa para você. Existem pessoas que elas estão dentro da igreja com seus filhos e elas, na mente delas, por elas terem aceitado Jesus, quer dizer que os filhos e a parentela também estão salvos. E é por isso que a gente fala e frisa isso, eu sempre ensino isso dentro da escola aqui na EBJET, que você precisa fazer oração de confissão com os seus filhos. Precisa fazer oração de confissão dentro da sua casa, sempre que possível, para você declarar mesmo, como Isaías 61 fala, que a nossa geração seria geração bendita do Senhor, família bendita do Senhor, ok? E o que você e a sua família têm feito para cumprir a missão, que está no respaldo bíblico em Mateus 12, versículo 30. O que você tem feito enquanto família? Talvez você se diga aí, mas nesse tempo eu não posso nem sair para evangelizar. Como vou fazer? E eu vou já te dizer como é que a gente vai fazer. Vamos para o nosso próximo slide. Família, um campo missionário. Mover de milagres. Josué, capítulo 24, versículo 15. Aqui, nesse versículo, Josué fala que, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de abrir a sua casa e levar o mover de milagres. Mas eu quero te dizer que a maior oportunidade é o tempo que nós estamos vivendo hoje, confinados, em meio à pandemia, junto à nossa família. Talvez essa seja a maior oportunidade que o Senhor está dando a você, que está aí me assistindo, de testemunhar aquela transformação que Deus já fez na tua vida, no meio da tua família. A oportunidade de apregoar o ano aceitável do Senhor, como Isaías fala. Então não perca a oportunidade de levar o mover. O que é levar o mover para dentro do meu lar? Levar o mover é levar a arca da aliança do Senhor. Quando você leva o mover para dentro de uma casa, você está dizendo assim, Iavé, salvação, se manifeste dentro do meu lar. Uma vez reconhecendo isso, quando Jesus entra numa casa, ele tem a autorização de transformar, de restaurar, de restituir essa casa. Isso é um processo. Quando se tem um mover de casa em casa, você promove momentos de comunhão, que é o que eu vou falar agora, que está em Hebreus 10, 25. E o que é comunhão? Eu vou já te dizer o que é a comunhão aqui, que eu pesquisei. Comunhão significa realização de algo em comum, modo de pensar, agir, sentir e de se identificar. Então, olha só, o mover dentro de uma casa é quando pessoas estão reunidas pelo mesmo propósito, por algo em comum. No caso, a palavra de Deus sendo reverberada. A comunhão se dá no mover de milagre. Você pode fazer na sala da sua casa, na mesa da sua cozinha com os seus familiares. Prepare um memorial. Faça atitudes que gerem memoriais na vida dos seus filhos. Preparem a mesa. Faça um alimento especial e sente e compartilhe da palavra. Ora, o mover de milagre hoje está acontecendo todas as terças-feiras com o nosso apóstolo Marcos Valério. Que tremendo! Cara, você pode pegar, fazer todo o protocolo com a sua família, adoração, orar, e depois você coloca o apóstolo, olha só, olha a honra de ter o nosso apóstolo Marcos pregando no mover de milagres dentro da nossa casa. Que oportunidade
maravilhosa o Senhor está nos dando. Talvez eu e você nunca pudéssemos imaginar um dia que o apóstolo estaria ministrando dentro da nossa casa no Mover de Milagres. Eu não sei você, mas eu tenho ficado muito feliz, porque sempre vem um rema, sempre vem uma palavra de vida, sempre vem uma palavra de admoestação e disciplina do Senhor, sempre vem uma palavra de amor no Mover de Milagres. Eu entendo que a palavra de toda semana é antídoto para a minha família, para a minha casa. É aquele momento que o pastor vem e derrama o óleo no ouvido, nas narinas, no ouvido e na boca da ovelha, para que a ovelha não enlouqueça. Eu estou falando de algo que verdadeiramente acontece. Então, o Mover de Milagres hoje, eu e você, a gente nem precisa ministrar, porque o apóstolo vai estar ministrando para mim e para você. Que tremendo esse tempo. A comunhão, como eu falei, gere esse momento dentro da sua casa de compartilhar a palavra. Nós estamos aí em um processo de 300 dias lendo a Bíblia. Se você é uma família de 2, 3, 4 pessoas, compartilhe cada capítulo para que cada um possa ler junto. Você tem esse tempo agora. Faça dele ser útil. Faça esse tempo ser útil e tornar em benefício para a sua casa. Em vez de você estar assistindo ou ouvindo palavras que vão te trazer a depressão, que vão te deixar para baixo, cabisbaixo, vá fazer o que dá para fazer dentro da casa. Erguer um altar de adoração, nós ensinamos esses dias aqui. Você tem erguido um altar de adoração no seu lar? Vamos para o ponto 3, alcançar os desigrejados, né? Hebreus 10, 25. O que é isso, Kelly? São pessoas que elas até aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas elas não têm raízes. E são pessoas que, via de regra, elas não querem ter compromisso com o Senhor. Elas querem ser servidas pelo Senhor, mas elas não querem servir ao Senhor. Elas ainda não conseguiram entender a relação de se entregar ao servir a Deus. Elas não conseguem entender, elas estão tão egocêntricas, elas olham tão para dentro delas que elas não conseguem perceber a oportunidade que o Senhor nos dá de servir a Ele em um ambiente como o nosso lar hoje. Hoje a nossa casa, ela se tornou a casa do Senhor, o apóstolo já falou isso, que a casa do Senhor é minha casa e a minha casa é a casa do Senhor. Mas eu estou falando de um ambiente igreja, o templo dos desigrejados. São pessoas, como eu acabei de falar, que até aceitam Jesus, reconhecem, né, em meio ao público, mas aqui dentro do coração. O seu coração está verdadeiramente fechado para o Senhor entrar e causar a verdadeira transformação. Porque Jesus, Ele não melhora, Ele transforma as pessoas. Mas só pode ser transformado aquele que decide se abrir para o Senhor. Abrir a caixinha de Pandora que todo mundo tem, né? Aquela caixinha preta, onde estão os nossos segredos mais ocultos, as mágoas, os ressentimentos, as raivas e tudo aquilo que o ser humano tem dentro dele que não é bom, que não é legítimo. E aí Deus, Jesus, quando você aceita Jesus e você permite que Ele entre nessa caixinha, Ele vai fazer a limpeza com as águas do Espírito, transformando aquela pessoa de dentro para fora. E os desigrejados são isso, são pessoas que elas já colocaram, elas já se permitiram estar com a mente cauterizada. Então elas arrumam várias desculpas para não estarem na casa do Senhor. Essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando hoje, mesmo dentro do nosso lar. Nós possamos reconquistar essas vidas para Jesus, entendendo uma coisa, que eu e você não temos poder nenhum para convencer ninguém, mas nós conhecemos alguém que se chama Espírito Santo e ele sim pode convencer da justiça, do juízo e do pecado. O nosso papel será sempre apregoar a palavra do Senhor. Ora, ser os embaixadores da palavra de Deus.
Em Efésios capítulo 6, versículo 20, ele fala que eu e você somos embaixadores da palavra de Deus. Ora, nós não somos qualquer pessoa, nós somos embaixadores de um reino extremamente organizado, de um reino extremamente puro, de um reino em que o Deus é um Deus poderoso, que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá, que ele é um Deus fiel à sua palavra. Ele nunca será infiel. O infiel pode ser eu e você, mas o Senhor jamais será. Então, eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, dentro do seu lar, eu quero te dizer que é possível evangelizar e eu vou daqui a pouco, vou te dizer como você vai fazer isso. Vamos para o nosso próximo e último slide. Família missionária, família cooperadora. Atos, capítulo 10, versículo 23 a 24. E deixa eu discorrer aqui para você. A família, olha só, a família é aquela que coopera para que o evangelho seja disseminado não só dentro da sua casa, mas fora da sua casa, em meio à vida dos vizinhos, dos amigos, dos colegas de trabalho. Quando uma pessoa, preste atenção no que eu vou falar agora, quando uma pessoa, ela vê o testemunho de uma família que verdadeiramente vive a palavra de Deus, os princípios da palavra e que é justa, as pessoas dizem assim, eu quero conhecer esse Deus que transformou essa família. Sabe por que as famílias estão aí fora sofridas? A família cooperadora do reino de Deus é aquela que vai cooperar para ajudar aqueles irmãos que estão perdidos. No dia de hoje, tem muitas pessoas perdidas, opressas, cheias de depressão, emocionalmente desfaceladas. Elas não conseguem conversar e dizer e pedir socorro. Você sabia que tem pessoas hoje mesmo que elas estão em meio a esse confinamento e nós temos muitas pessoas que moram sozinhas e elas não têm coragem de abrir a boca e pedir socorro. E eu quero dizer que eu e você somos essas pessoas que vamos socorrer, vamos ser os cooperadores. A minha e a sua família, nós seremos cooperadores para resgatar essas vidas para Jesus. Família acolhedora. É muito gostoso você entrar em um lar e ser acolhido pelas pessoas daquele lar. O objetivo deste método era proporcionar um vínculo afetivo e permanente dos membros da igreja. Ora, eu estou falando do mover. O mover, ele ajuda a cooperar para ganhar as vidas, ele ajuda as famílias a serem acolhedoras, porque quando nós abrimos o nosso lar, abrir uma porta da nossa casa para as pessoas adentrarem e ouvir a palavra, talvez aí dentro da sua casa. Existem pessoas que elas moram em casas como se fosse vila, vários familiares. Mas dentro da casa dela, naquele ambiente, naquele espaço onde ela está, só ela e seu cônjuge, os seus filhos. Mas os seus irmãos que estão morando ao lado, parentes, não são. Essa é a maior oportunidade de você acolher a tua família agora. Ouvi-los, deixa eu falar uma coisa para você, as pessoas hoje, no que nós estamos vivendo hoje, elas sentem necessidades de ser ouvidas. Ouça elas, se importe com elas, ore com elas. Elas precisam entender que você é diferente. Sabe por quê? Jesus, a todo momento, quando nós vamos ler a Bíblia, a todo momento, Jesus estava anunciando o Evangelho, ensinando, apregoando e se compadecendo daqueles que precisavam da sua compaixão. Que o Senhor use você em compaixão para ser cooperador e a sua família ser acolhedora. Uma família abençoada. Ora, uma vez que essa família decide abrir a porta da sua casa para o Senhor, toda uma casa será abençoada. Obed-Edom viveu isso. Quando a Arca da Aliança entrou dentro do seu lar, ele e toda a sua casa foram extremamente abençoados. Quando o mover de casa em casa, ele entra dentro de uma casa, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, há sinais, prodígios e maravilhas. E outra coisa,
Quando o mover de milagres entra dentro de uma casa, ele ativa a nossa força, fé, esperança e perseverança para continuar crendo e confiando num Deus que sempre foi e sempre será e continuará sendo fiel, cabalmente a tudo aquilo que ele nos promete em suas palavras. Nesses dias, em meio a esse quadro que está em nosso país e no mundo, porque esse quadro ele atingiu rico, pobre, negros e brancos, ele atingiu a todos. Eu quero dizer para você que é a nossa maior oportunidade como família em Cristo Jesus testemunhar os livramentos, testemunhar a paz do Senhor, o Jeová Rafá, que mesmo esses dias eu mesma, Kelly, tenho orado com pessoas enfermas e o Senhor os tem curado. Não é por conta da Kelly não, porque eu não tenho poder de nada, mas é por conta de um Deus poderoso, um Deus fiel, que é o meu Deus, é o Deus a quem eu amo, a quem eu sirvo com tanta alegria, porque eu sei o que Deus fez quando ele entrou com a Arca da Aliança na minha casa. Minha casa era um lar totalmente destruído, onde um falava B, o outro entendia Z, nós não nos entendíamos, mas a Arca da Aliança entrou. Quando a Arca da Aliança entrou, ela transformou a minha vida e a nossa geografia, e hoje eu e a minha família, nós somos uma família abençoada, nós somos uma família que vivemos o Shalom do Senhor, nós temos vivido os milagres criativos dentro do meu lar, por uma decisão. Minha mãe decidiu abrir a porta da casa dela e receber a Arca da Aliança. E hoje ela diz que a casa dela, quem dirige é Jesus. Então, nós estamos bem, porque enquanto ele estiver na direção, tudo vai acontecer conforme a vontade perfeita dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, caro aluno que está me assistindo, mestre, convidados que estão nos assistindo hoje, eu quero te convidar. Abra a porta da sua casa. Toda terça-feira nós estamos tendo um mover de milagres com o nosso apóstolo Marcos Valério, com palavras tão tremendas, tão maravilhosas, que tem falado tanto ao nosso coração. Em vez de você estar assistindo aquilo que não vai te trazer vida, mas que vai te levar para caminhos de morte, assista ao nosso apóstolo Marcos Valério no nosso canal IJET TV. Se você tem alguma dúvida, entre no canal, se inscreva no canal. Nós temos uma playlist com todos os nossos movimentos aqui, as nossas lives, os nossos cultos, as nossas videoaulas que você está me assistindo agora. Então nós temos alimento para você espiritual, preparado, não é de qualquer jeito, esse alimento espiritual é debaixo de oração, de jejum, de vida disciplinada com o Senhor, de pessoas que verdadeiramente tiveram e continuam tendo experiências com o Senhor. E agora eu quero ir para a nossa aplicação pessoal. E a nossa aplicação pessoal de hoje, ela diz assim: minha casa tem um mover de milagres para edificar e proteger minha família, um recurso divino para alcançar e abençoar meus vizinhos e meus amigos. E eu quero fazer um desafio a você que está me assistindo hoje. E eu vou te dar um breve testemunho daquilo que tem acontecido comigo. Hoje mesmo eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero uma oportunidade de pregar a Tua palavra nas redes sociais, ao telefone, no WhatsApp. Senhor, me usa. E um amigo meu de longa data, de muitos anos, que nós não nos víamos e nem nos falávamos, ele mandou uma mensagem para mim. E eu entendi que aquilo era um sinal da parte de Deus. E eu perguntei dele se eu poderia ligar para ele. Ele disse que sim. Esse amigo, ele vive sozinho, ele não tem ninguém e ele está confinado sozinho. E eu liguei para ele, eu disse assim: eu queria saber como você está. E ele falou tudo, como ele estava se sentindo com relação à família dele. Ele me abriu assim um verbo, falou tudo. Depois que ele terminou de falar, eu disse para ele assim: eu só liguei para você porque o Espírito Santo me pediu que eu orasse por você. Você me permite que eu ore por você? Ele disse: sim, eu permito. Eu orei por todas aquelas causas que ele tinha acabado de ter relatado para mim. Eu orei em cima daquilo. Quando eu terminei a oração, eu disse assim: eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Você pode repetir? Ele disse: eu posso.
e eu não perdi a oportunidade. Eu fiz a oração de confissão com ele. E eu quero dizer uma coisa para você. Essa é a maior oportunidade que Deus está nos dando. Eu quero te desafiar agora. Você aí no seu celular, eu tenho certeza absoluta que você tem algum número de algum amigo, amiga, um parente seu que ainda não é crente em Cristo Jesus, porque esse meu amigo, ele não é crente em Cristo Jesus. E aí você vai orar ao Senhor. E quando você ligar para essa pessoa, você vai dizer assim: eu quero saber como você está. E deixa que o Espírito Santo vai agir, essa pessoa vai falar como ela está. Quando ela terminar, você vai dizer: eu só liguei para você porque o Espírito Santo me pediu para orar por você. Você me permite que eu ore por você? É óbvio que essa pessoa vai deixar você orar por ela. Você vai orar em cima daquilo que ela acabou de relatar para você. E quando concluir a oração, você diga assim: eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Você pode repetir e faça a oração de confissão. Eu quero te dizer uma coisa. Para esse meu amigo, eu ainda falei mais para ele. Eu disse assim: todas as vezes que você estiver se sentindo do jeito que você está se sentindo hoje, passe uma mensagem para mim, para que eu possa retornar a ligação se você não puder me ligar. E eu faço questão de orar por você, porque eu estou à sua disposição para orar por você. Ora, uma vez que esse meu amigo, ele é um amigo diferente, ele não é um amigo comum. Ele é um amigo da minha juventude. E ele disse para mim o seguinte, que hoje ele tomou uma decisão de viver sozinho, por conta de várias questões. Eu entendi ele, eu disse: Senhor, eu creio que essa foi uma ligação muito específica. Eu sei que o Senhor vai alcançá-lo. E te digo mais, quando nós voltarmos para a casa do Senhor, eu estou falando do templo, eu não estou falando da casa do Senhor, porque a casa do Senhor é a nossa casa, eu estou falando do templo Getsemane. Eu tenho certeza absoluta que quando eu convidá-lo, ele vai vir para a casa do Senhor. E aí sim, ele vai confessar não só diante de Deus, mas diante de toda uma igreja, que ele reconhece Jesus como Senhor e suficiente, único Salvador. Então eu quero te desafiar a você fazer isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você não vai prestar conta comigo não, você vai prestar conta com o Senhor. Porque o Senhor fala na palavra dele que quando nós ganhamos uma vida para ele, a festa no céu, e ele apaga multidões dos nossos pecados. Então hoje eu quero orar por você, para que Deus lhe dê a ousadia de você ligar para alguém da sua lista do seu celular, que eu sei que você tem, não crente em Cristo Jesus, e fazer esse processo. E lhe digo mais, eu não orei só por ele não. Esses dias eu tenho orado, ligado para outras amigas minhas que não são crentes em Cristo Jesus, e eu tenho orado com elas. Eu tenho feito orações de confissões e todos os dias eu passo mensagem para elas. E além de passar mensagem, eu também tenho ligado. E eu tenho certeza que quando nós voltarmos a todo vapor, eu convidá-las, eu creio que elas virão se render também na casa do Senhor. Não só confessar Jesus no particular, mas diante de toda uma igreja. Eu creio assim. Então eu quero te inspirar a fazer isso essa semana. Talvez você pode achar que dentro da sua casa você está engessado, não pode fazer nada, pois eu quero dizer para você, lê do engano. Essa é a maior oportunidade, assim eu tenho visto, é a maior oportunidade de ganharmos pessoas para o Senhor, vidas para Deus. Ei, as pessoas estão carentes de alguém que as ouça, e esse alguém é eu e você, porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser manso como as pombas, mas astuto como as serpentes, e nós devemos também ser aqueles que somos aptos para ouvir, né, e diligentes para falar. Então, nesse tempo que o Senhor te use, que a tua família seja modelo de Jesus aqui na terra, seja testemunho para arrebanhar vidas para o Senhor. E agora eu gostaria de orar por você, para que Deus lhe dê a ousadia de essa semana você fazer algo dessa forma que eu acabei de lhe falar. E lhe digo mais, sabe onde você vai poder compartilhar? Nas nossas redes sociais.
Compartilhe o que você fez nas nossas redes sociais. Você pode compartilhar nos nossos grupos do Ministério Apostólico Getsemane. Se você não quiser expor ninguém nas redes sociais, não tem problema. Por que isso, Kelly? Para nós incentivarmos os outros a tomar essa atitude. Seja um evangelista online junto conosco. E outra coisa, sabe o que eu vou fazer? Depois dessa aula aqui, eu vou enviar o link do culto, porque eu creio que o culto vai ter uma palavra de vida para esse meu amigo e para os meus demais amigos da minha lista do meu celular que não são crentes em Cristo Jesus. E eu quero orar por você agora. Amém? Pai, no nome de Jesus, que no dia de hoje, se tem alguém, ó Pai, que está nos assistindo e é desse aprisco do Ministério Apostólico Getsemane e por algum motivo, Senhor, não tem o mover de milagres ou até mesmo por algum motivo fechou por tantas adversidades, Pai, que Teu Espírito Santo vá convencer agora, para que Ele reabra a sua casa, para fazer o mover de milagres para a sua família nesses dias, meu Pai. Orar, ler a palavra, meditar na palavra, Senhor. Essa é uma grande oportunidade para que cada um de nós, Senhor, possamos testemunhar tudo aquilo que Tu fez e que Tu tens feito em nossas vidas. Declaramos no dia de hoje que tudo que somos, tudo que temos e viemos a ser ou a ter é do Senhor. E, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá oportunidades essa semana para mim e para os teus filhos que estão assistindo essa aula de hoje, Senhor, a ter a ousadia, meu Pai, de ligar para aqueles que estão na sua lista, no seu celular, que ainda não são crentes em Cristo Jesus. Dá habilidade para ouvir e orar em cima daquilo que eles vão falar e fazer oração de confissão e regarem todos os dias essas vidas em oração, em jejum e nunca esquecendo de orar por elas e apresentá-las ao Senhor e de, Senhor, também evangelizar com os nossos cultos, nossas programações online, Senhor, que têm sido tão abençoadoras, com tanta palavra de vida. É um tempo, Senhor, que eu nunca vi tanta palavra de vida saindo desse ministério, desse altar. Graças eu te dou, Senhor, porque eu e aqueles que estão nos assistindo pertencemos a esse aprisco chamado Getsemane. Louvamos ao Senhor. Hoje também, Senhor, eu quero te fazer um pedido especial. Que Jeová Rafá se manifeste dentro de cada lar, onde já acontece, Senhor, o mover de milagres, o Deus que cura. Cure cada um dos meus irmãos. Se estiver enfermo agora, Senhor, que Jeová Rafá entre com a cura. E eu clamo por uma gota, uma única gota do teu sangue, Senhor, convertendo todas as células malignas do corpo dos teus filhos em benignas e que eles sejam curados com o bálsamo do Senhor, com o óleo do Senhor. Em nome de Jesus, eu também te peço, se tem algum irmão meu, Senhor, desse aprisco, em aperto, ou aqueles que estão nos ouvindo, que Jeová Jireh se manifeste, sendo o Deus da provisão. Que nesse tempo, Senhor, Jeová Nissim seja a nossa bandeira. Eu te peço também por aqueles irmãos que estão desempregados. Eu peço ao Jeová Elohim, ao Deus Criador, que dê criatividade para os teus filhos prosperarem. Senhor, que eles entendam que toda prosperidade vem de ti, que eles devolvam aquilo que é teu, a casa do tesouro, reconhecendo que a casa do tesouro é a nossa casa, e se tiver mantimento na casa do tesouro, nunca faltará mantimento dentro dos nossos lares. Nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir, sempre será o melhor dessa terra para os teus filhos, porque a tua palavra fala que nós comeremos o melhor das nações. Desde já, Senhor, te louvamos e te agradecemos. Senhor, toda a palavra que foi ministrada agora nesta aula, ela seja confirmada no teu culto que virá há pouco. Desde já, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Domingo que vem estaremos aqui. Shalom Adonai.